Prova elaborada pela FGV para o cargo de agente administrativo, nível fundamental completo. Questão de matemática, número 26. A figura a seguir mostra a planta baixa de uma sala de espera de um consultório médico, na qual em todos os vértices tem-se ângulos retos. A área em metros quadrados desta sala é... Então vamos lá. Primeira observação importante. Esse vídeo pode ser um pouco mais demorado, porque nosso objetivo não é apenas resolver um item de prova, mas ensinar matemática através do item. Então, eu acredito ser fundamental explicar a lógica por trás de cada procedimento, porque desta forma você será capaz de resolver outros itens parecidos com esses, sem ficar dependendo de uma questão específica. Então, o importante é aprender de onde vêm as fórmulas e por que elas são de uma maneira ou de outra. Então, esse problema trata de cálculo de área e área de retângulos, porque diz aqui, ó, vértices retos. E por que área de retângulo se essa figura aqui não é retangular? De fato, ela não é retangular, mas eu posso dividi-la em duas partes, e aqui eu tenho dois retângulos, retângulos 1 e retângulo 2. Ou eu posso dividir de outra forma. Eu posso dividir a sala desta forma, e aqui eu tenho o retângulo 1, e aqui eu tenho o retângulo 2. Então, para resolver esse item, precisamos simplesmente calcular a área de retângulo, mas que é base vezes altura, ou lado vezes lado. Mas eu não quero ficar limitado a isso, eu quero entender esta fórmula. Então, vamos primeiro entender esta fórmula. Olha só, aqui eu tenho uma bandeja de ovos de codorna e quero saber quantos ovos tem na bandeja sem precisar contar todos. Então, eu só preciso contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu conto. Então, eu tenho uma fileira de 5. E quantas fileiras de 5 eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 5 ovos na fileira e aqui eu tenho 4 fileiras. Então, eu quero saber quantos ovos eu tenho na bandeja. Eu vou fazer 4 vezes 5, porque são 4 fileiras de 5, portanto, eu tenho 20 ovos. Eu não precisei contar todos os ovos, eu conto só quantos os ovos tem em cada fileira, e depois eu conto quantas fileiras, ou seja, eu conto as laterais. Mais um exemplo. Uma bandeja aqui com pães. Quantos pães eu tenho aqui nesta fileira? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães. Quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, 4 fileiras de 5. Que eu vou ter, portanto, 20 pães. Só mais um exemplo. Aqui uma outra forma com pães. E quantos pães eu tenho em cada fileira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3, 4. Portanto, tenho 4 fileiras de 6. Logo, eu tenho 24 pães. Então, eu contando a quantidade que tem aqui nas laterais, eu posso multiplicar e obtenho a quantidade de pães que tem na bandeja sem precisar contar um por um. Vamos agora aplicar esta ideia num cálculo de área de retângulo. Eu tenho aqui uma sala que mede 7 metros de comprimento por 5 metros de largura. O que significa 7 metros de comprimento? Que eu tenho 7 pedacinhos de 1 metro. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. 7 pedacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedacinhos de 1 metro. E na lateral, eu também tenho 5 metros, ou seja, 5 pedacinhos, 5 partes de 1 metro. Se eu traçar retas nas verticais, eu terei aqui 7 fatias. Se eu traçar retas nas horizontais, eu vou obter aqui 5 faixas. Com isso, eu vou obter vários quadrados, sendo que cada quadrado desse mede 1 metro de lado, 1 por 1. Isso significa 1 metro quadrado.
Então, se eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho aqui, eu não preciso contar todos. Basta eu contar quantos eu tenho na lateral, no comprimento, e quantos eu tenho aqui na altura, ou lateral. Então, eu tenho 7 fileiras. Eu tenho aqui uma fileira com 7, duas fileiras com 7, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 fileiras com 7. Logo, eu tenho 5 vezes 7 quadradinhos. Mas cada quadradinho é um quadrado, na verdade, e que mede 1 metro de lado. Isso se chama 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado? É um quadrado de 1 metro. Então, se eu quero saber a área dessa sala, que mede 7 por 5, a área é igual a 5 vezes 7, que dá 35. 35 o quê? 35 quadrados de 1 metro de lado. O nome disso é metro quadrado. 1 quadrado de 1 metro de lado. Então, para calcular a área de um retângulo é o mesmo que contar quantos quadrados tem dentro desse retângulo. Se as medidas estiverem em centímetros, quando eu calculo a área, eu estou calculando quantos quadrados de 1 centímetro cabem dentro daquele retângulo. Se as medidas estiverem em metro, como é esse caso, quando eu multiplico lado vezes lado, eu estou calculando quantos quadrados de 1 metro cabem naquele retângulo. Dito isto, a gente sabe agora por que a fórmula da área de um retângulo a gente multiplica lado vezes lado. Então, vamos resolver o exercício. Eu vou dividir esta sala em 2 retângulos. Aqui eu tenho o retângulo número 1 e aqui eu tenho o retângulo número 2. O retângulo número 1, eu tenho 2 metros por 1,5 metro. Então, a área vai ser 2 vezes 1,5. Assim, a área número 1 vai ser 3 metros quadrados. Ou seja, aqui dentro cabe 3 quadrados de 1 metro. A área número 2, eu tenho 3, a área é igual a lado vezes lado, como a gente acabou de ver. Então, é 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5 dá 7,5. Portanto, a área no número 2 é 7,5 metros quadrados. A área total é igual a 3 mais 7,5, que vai dar 10,5 metros quadrados. Alternativa B. Espero ter ajudado. E agora fique com a gata Frida tentando estudar matemática para o concurso.